Então a gente vai ver o campo elétrico, lembrando, sequência da ideia de eletrostática, tá tudo dentro do mesmo campo, aí tem força, aí tem campo elétrico, depois trabalho dentro do campo, enfim, essas coisas todas. Isso tudo tem uma grande influência dentro do eletromagnetismo e da corrente elétrica mesmo, da própria ideia de concepção de correntes elétricas, tá? E aí, o que seria então, o que seria conceitualmente o campo elétrico? O campo elétrico, como é que eu vou fazer uma analogia que vocês possam entender de uma maneira mais simplificada? Imagina o seguinte, os jogadores de futebol, eles têm atuação como jogadores, quer dizer, eles jogam futebol dentro do campo de futebol, ok? Fora não conta dentro do campo, é onde faz o gol, é onde dá falta, é onde dá pênalti, enfim, aquela coisa toda. E aí, o que eu quero que vocês entendam nesse processo? Os jogadores atuam como jogadores de futebol dentro do campo de futebol. Tem uma região que eles atuam, um local que eles atuam, uma região em que eles atuam, que é o campo de futebol. Como é que eu vou fazer essa associação para dentro do campo elétrico? A gente vai ter que pensar que a força elétrica são os jogadores, ok? E que a atuação dessa força elétrica só vai ser determinada, quer dizer, a gente só vai conseguir capturar se isso acontecer dentro do campo elétrico, porque senão não existe força elétrica. Então a força elétrica só existe dentro do campo elétrico. Então o campo é o quê? O que seria esse campo elétrico? Uma região em volta de uma carga elétrica que dá suporte à existência da força elétrica. Assim, da mesma forma, o entendimento de que o jogador de futebol é jogador de futebol se ele estiver dentro do campo de futebol. Beleza? Então só essa ideia é o seguinte: campo de futebol é onde atua o jogador. Campo elétrico é onde atua a força elétrica. Beleza? Sem ter campo elétrico, eu não tenho presença de força elétrica. Ponto. Show? Então, quando eu tenho esse entendimento, eu entendo, então, que o que seria o campo elétrico? O campo elétrico seria o quê? Uma propriedade que se estabelece ao redor de uma carga elétrica pontiforme, quer dizer, uma carga elétrica fonte, uma geradora, e aí eu vou apontar aqui para vocês quem é essa carga elétrica geradora. Ó. Então, aqui é a carga elétrica fonte, carga elétrica geradora. Ela é a que vai gerar o campo elétrico, ok? Quem é o campo elétrico nessa brincadeira? O campo elétrico nessa brincadeira é exatamente... Pode falar. Professor, Pode falar. você disse que você falou que a força elétrica depende do campo elétrico, mas o campo elétrico depende, tipo assim, de alguma coisa? Sim. Ou só dessa Sim. fonte? Da carga fonte. A carga fonte gera o campo elétrico. Mas Entendeu? só a carga fonte? Só a carga fonte. A gente vai entender daqui a pouquinho, porque eu vou diferenciar dois conceitos. Na verdade, daqui a pouquinho, sim. É agora, na verdade. A gente vai diferenciar dois conceitos. O que é a carga fonte e o que é a carga de prova. Até então, cargas elétricas seriam tudo iguais, não é? A gente fala, Sim, tudo igual. sim. Agora não, agora a gente vai diferenciar. A gente vai precisar diferenciar para a gente tratar elas da maneira correta. A carga fonte é uma carga capaz de gerar campo elétrico. Ela tem tanto a nível de quantidade de carga suficiente para gerar campo elétrico, efeitos de campo elétrico perceptíveis ao redor dela. Aquele campo ao redor dela, beleza? Já na ideia de carga elétrica de prova, ela não é capaz de gerar campo, mas ela ainda tem carga elétrica. Um exemplo, um elétron. O elétron é tão pequenininho que a gente não percebe o campo elétrico que ele gera, nem de carga, né? A carga dele é tão pequenininha que a gente não percebe, ok? Mas isso quer dizer que ele não tem carga elétrica? Não, ele tem. Então a gente chama essa carga de prova, tá ok? E ela tem uma função, e o nome dela, inclusive, é por conta dessa função. Porque prova te lembra o quê? Testar algo, provar algo, prova, ok? E aí essa carga, ela vai ser uma carga que a gente vai testar se numa dada região tem campo elétrico ou não. Ficou claro melhor? Entendi. Ficou? Show. Então olha só, o que eu quero que vocês observem. Aqui onde eu circulei, ó, é a nossa carga fonte, beleza? E aí eu tenho outras carguinhas em volta, ó. Tem a carga fonte positiva no centro e eu tenho outras pequenas cargas aqui, ó, negativas ao redor, certo? Que são as cargas de prova que eu acabei de falar. Cargas de prova são aquelas que elas não criam campo elétrico,
mas a gente usa ela para testar, para ver se tem força elétrica ali. Se exercer a força elétrica, eu sei que tem campo. Agora, se não tiver força elétrica, eu sei que não tem campo. E só é possível, então, ter força elétrica se estiver dentro do campo elétrico. E aí é o que a gente vai denotar aqui nesse desenho. Olha só, eu tenho esta carguinha aqui, ó, vai acompanhando aí. Dá para ver, não dá? Um pontinho vermelho que eu tô mexendo? Sim, sim. Beleza. Então aqui, ó, vermelhinho aqui, é uma carga que está dentro de uma região que está contornando a carga fonte, tá vendo? Essa região aqui, que é da cor, para mim aparece que meio rosa, para vocês aparece rosa também? Essa região ao redor aqui, sim, meio rosa, é onde está o nosso campo. Fechou? É aquela região onde está o campo. Então, se eu colocar uma carguinha aqui, por exemplo, nesse ponto negativa, que é aquele Qzinho que está ali, ela vai ter ação de força? Vai, porque está dentro do campo elétrico. Qual seria essa força? Qual a natureza? Aqui eu tenho uma carga positiva e aqui uma carga negativa. É uma força de atração. Então ela vai, a gente sabe que ela vai ter força porque ela está dentro do campo elétrico. Beleza? Essa outra carguinha aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Está dentro de uma região que tem campo elétrico. Então ali vai ter força elétrica. Agora, essa carga aqui não está dentro do campo. Se não está dentro do campo, eu não tenho ação da força elétrica. Ficou claro isso aí? A mesma coisa aqui, ó. Essa carguinha está totalmente fora do campo elétrico. Vai ter força elétrica ali? Não, não tem força elétrica ali. Ficou clara essa ideia? Ficou. Mundo? Então, prosseguindo. Professor, essa carga de prova, você disse que ela tem que estar dentro do campo elétrico, mais ou menos. Mas quanto mais, tem alguma diferença, tipo, quanto mais perto dessa carga-fonte? Se há uma diferença entre ela estar mais próxima ou mais afastada? Tipo, mais dentro do campo elétrico. Tem diferença e a gente vai ver na sequência. A princípio, o conceito básico de campo elétrico é o quê? É uma região em volta da carga fonte ou da carga geradora, também, tem esse nome também, tá? Mas é mais comum a fonte. Então, em volta da carga fonte, que vai ter a atuação da força elétrica. Esse é o conceito básico. Mas aí a gente vai ver como é esse comportamento. Beleza? Ô, Jander. Pode falar. Só para ver se eu entendi direitinho. Esse Q, esse menos aí, negativo, que está com o pontinho do mouse aí fora, que está fora do campo elétrico. Aqui. Isso, não vai influenciar no campo, né? Não, inclusive, nem tem força elétrica atuando sobre ele. Então, porque ele está fora do campo. Tá, mas mesmo assim ele é carga-prova. Ele é carga-prova ainda. Sim. Imagine como se eu pegasse um elétron, tá? Uma carga de valor insignificante, de tão pequena. Entendeu a ideia? Uhum. E aí eu aproximo ela ou dentro ou fora desse campo. Eu coloco ela dentro do campo ou fora do campo. Dentro do campo ela vai ser atraída. Que um elétron é negativo e a carga fonte é positiva. Beleza? Já a carguinha que está fora, ela não vai ser atraída. Porque está distante o suficiente para não estar dentro do campo. Beleza? Show. Tranquilo? Show de bola. Eu gostaria de dizer o seguinte, tá? Para ficar bem claro. O campo elétrico ele não deixa de existir naquele ponto aqui do lado de fora. Quer dizer que ele é imperceptível de tão pequeno. Então, não gera efeito nenhum. Beleza? Tá legal? É tão pequeno que a gente passa a considerar insignificante. Legal? Sim? Ok. Sim. Então, beleza. Pode seguir? Pode. Alguém tem mais uma dúvida? Não, né? Se tiver, só fazer. Tá bom? Vou seguir então, hein? Vamos lá. E aí, olha só. A gente fala, então, que o campo elétrico, ele é um campo elétrico que ele é um vetor. Lembra na força elétrica que tinha aqueles tratamentos de mesma direção, e mesmo sentido, direção igual em sentidos opostos, enfim, essa coisa toda? Eles obedecem a comportamentos de propriedades físicas vetoriais. Aqui também é a mesma coisa. Um campo elétrico ele é vetorial. E aí como é que vai funcionar esse campo elétrico, esse vetor do campo elétrico? A gente vai entender o seguinte. O vetor campo elétrico, certo? Ele é uma força aplicada, e essa força é uma força elétrica, sobre uma carga de prova Qzinho. Beleza? E aí o que acontece? Por isso que a carga de prova é importante nesse conceito de vetor de campo. Porque ele determina pra gente o comportamento desse campo a partir da força aplicada sobre ele. Tá? E aí, repare que eu tenho aqui uma carguinha positiva e aqui uma carga Qzão positiva. Esse Qzão é a nossa carga fonte. Aqui, no ponto P, seria Qzinho, nossa carga de prova.
Tá legal? Então, olha, a força elétrica, como é que fica? Positivo com positivo, força de repulsão. Tá lá, ó, sendo expelida, né? Repulsando ela. E aí, esse campo elétrico nesse ponto onde está essa carga pode ser determinado por essa força atuando sobre essa carguinha pequena. Beleza? Isso valeria para qualquer outro ponto que tivesse carga dentro do campo elétrico. Tá? Essa expressão, então, a gente poderia resolver com esta fórmula, e esta fórmula vai gerar para a gente uma unidade de medida específica do Sistema Internacional de Unidades. Tá legal? Essa unidade do Sistema Internacional a gente chama que é Newton por Coulomb. De onde surgiu Newton por Coulomb? Força é dada em newtons e quantidade de carga, coulombs. Newton dividido por coulombs. Tá legal? Alguma dúvida? Acho que não, né? Beleza. Seguinte, o que são linhas de força? Linhas de força tem a ver com o comportamento do campo elétrico em determinada região. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva, certo? Geradora, aquela carga fonte. Ela vai gerar campo elétrico. Os campos elétricos nessa carga serão o quê? Serão de afastamento em relação ao centro da carga. Então é como se estivessem afastando a partir do centro. Observe o sentido da seta, ó. É como se saíssem do centro da carga e afastassem, ok? Saindo dela. Então eu estou determinando que o vetor campo elétrico em cada um desses pontos se comporta desse jeito. Para que tipo de carga? Uma carga fonte positiva, ok? Poderia desenhar também desta forma. Qual é a simbologia de desenhar dessa forma? E aí a gente já está respondendo uma pergunta que eu não lembro quem perguntou agora há pouco, mas vai solucionar o mistério. Aqui, olha, eu posso ter nesse ponto aqui um campo 1, aqui um campo 2 e aqui nesse ponto um campo 3, beleza? Cada um desses pontos vai ter um campo de valor diferente e quanto mais próximo, aí já respondendo a pergunta do irmão, quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo elétrico. Quanto mais distante, menor a intensidade do campo elétrico. Tá legal? A gente pode entender, inclusive, o campo elétrico como um fluxo de campo elétrico naquela região. Tá? Mas a ideia é essa, a proximidade com a carga fonte vai deixar o campo elétrico mais intenso. Ok? Isso para a carga fonte positiva tem esse comportamento de vetor, como se estivesse saindo da carga elétrica. E aí, então, esse conceito foi dado por quem? Pelo Michael Faraday, no século XIX, tá legal? E aí a gente tem uma finalidade com ele, a gente desenha esses diagramas para entender como ficam os vetores. E dando sequência, a gente tem também para o negativo. O negativo, a carga negativa, a fonte, olha, ela vai ter um vetor em sentido oposto. Se positivo, ela estava afastando do centro, né? Na negativa, ela está se aproximando do centro, ela está tendendo a ir em direção ao centro dessa carga. Beleza? A ideia de proximidade continua a mesma. Quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo. Só que muda o sentido do vetor de campo elétrico. Beleza? Então, numa positiva, você tem um campo que a gente chama campo de afastamento. E na negativa, a gente tem um campo de aproximação. Dando a sequência, então, a gente pode chegar em algumas conclusões entendendo sobre força e sobre campos elétricos. Nesse primeiro entendimento, a gente vai utilizar como um aspecto de observação para criar um macete, tá? Que é um macetinho que a gente consegue criar nessa matéria. É o seguinte, que a carga elétrica, a gente vai observar que a carga elétrica de prova, ela vai ser uma carga elétrica positiva ou maior que zero, né? Valores positivos. E aí vamos colocar essa situação, ó. Aqui, Qzão, que a carga fonte é positiva, e depois, num outro aspecto, a carga Qzão é negativa, a carga fonte. Mas a carga de prova, aquela pequenininha, ela sempre vai ter um mesmo valor. Todas as duas vão ser sempre positivas, ok? Vamos analisar o que está acontecendo aqui, olha. Nós temos uma carga aqui positiva e aqui positiva, a força elétrica de repulsão. Então tá aqui, ó, força elétrica de repulsão. Até aí a gente já conhecia, ok? Só que a gente tem que analisar o seguinte, quando eu desenho, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, quando eu desenho uma reta que liga, uma reta, mas não deu para fazer uma reta direitinho não, mas tudo bem. A reta que liga aqui essa carga, eu tenho que pensar que essa carga Qzão, ela está criando vetores de campo que estão indo em todas as direções para sair, não é isso?
quer dizer, saindo do seu centro, quando ela passa lá na carga Qzinho, a carga Qzinho que a gente está falando, deixa eu só, carga Qzinho, quando ela passa pela carga Qzinho aqui, ó, ela vai estar também afastando, então ela vai gerar esse tipo de campo elétrico, de afastamento, saindo da carga Qzão e indo para Qzinho, beleza? Esse tipo aqui, ó. O que eu tenho aqui de similaridade? Eu sei que, nesse momento, força e campo possuem mesma direção e mesmo sentido, certo? Na análise abaixo, Qzão, a carga fonte, ela é negativa, mas Qzinho, a carga de prova, é positiva. Então gera uma força de atração. Quando eu olho a carga fonte, ela tem um comportamento inverso de campo ao da carga fonte de cima. Se a de cima positiva era de afastamento, a de baixo, que é negativa, é de aproximação. Então, o campo elétrico, quando passa nessa região, vai tender a ir para onde? Para o sentido da carga Qzão. Logo, eu percebi de novo que eu tenho força e campo elétricos de mesmo sentido. Quer dizer, direção horizontal, sentido ambos para a esquerda. O que eu tenho de similar nos dois? Que ambos os desenhos, eles terão carga de prova positiva e terão força e campo de mesmo sentido. Então eu consigo elaborar aqui já um conceito por escrito que vai me denotar sem eu precisar pensar muito. Sempre que a carga de prova for positiva, força e campo terão o mesmo sentido. Entendeu o conceito? É um jeito de ter um macete em cima desse desenho, desse conceito. Sempre que Qzinho, ou carga de prova, for positiva, força e campo obrigatoriamente terão o mesmo sentido. Na sequência, uma carga elétrica de prova negativa, então, vai ter um comportamento diferente. Aqui, eu consigo perceber que quando Qzinho é negativo, e aí Qzão, que é a carga fonte positiva, ó, vai ter uma força de atração. Mas o campo aqui é positivo, está saindo, então, repulsão não, afastamento. Então nós temos o afastamento do campo aqui e a força de atração. Sentidos opostos. Qzinho, negativo, menor que zero, nós sabemos que então força e campo elétricos terão sentidos opostos. A mesma coisa embaixo. Ó. Qzinho negativo, força e campo elétrico com sentidos opostos. Né? Então, em resumo da obra, o que a gente entende? A gente entende que o campo elétrico dessa carga pontiforme fixa, ela pode ter, a partir da carga fonte, seja positiva, ela vai ser de afastamento. Se a carga fonte for negativa, vai ser de aproximação. Mas que quem vai determinar os vetores de campo e força elétrica de uma maneira mais geral, que vai facilitar a gente entender, é que se Qzinho for maior que zero, força e campo tem o mesmo sentido. Mas se Qzinho for menor que zero, força e campo terão sentidos opostos. Jander. Pode mandar a pergunta. Só uma pergunta. Nesse aí que você acabou de explicar, que tem o Q mais, que é positivo. Esse aqui? É, isso. O mais, ele tem poder de afastamento. Ele vai se afastar. Yes. Só que como a setinha aí tá negativa, tem a aproximação. Ou seja, a setinha tá vindo pro Qzão. Pera aí, vamos por parte. Eu vou mostrar o seguinte, ó. Primeiro, vamos analisar a força, beleza? Uhum. Força. Positivo a carga e aqui negativo. Então é atração. Força de atração, tá aqui, ó. Ó o Fzinho em cima dela, força de atração, beleza? Uhum. Só que quando eu olho o campo, assim como eu desenhei aqui, ó, ele é de afastamento, né? A seta sai a partir do centro dela. Essa seta que sai a partir do centro dela, quando passa nessa carga, vai estar apontando para a direita. Que ela continua afastando. Sacou? Então aqui a seta apontando para a direita, ó. Pertencente a quem? O campo elétrico, que a letra é. Show? Uhum. Então eu percebo que eles têm sentidos opostos. Postos. Show? Show. Ficou melhor? Ficou mais claro? Não? Ficou. Ficou? Mas aí é o macete, lembra que é o macete. Se Qzão for positivo, força e campo tem o mesmo sentido. Se Qzinho... Se Qzinho for positivo, força e campo tem o mesmo sentido. Já se Qzinho tiver sinal negativo, força e campo tem sentidos opostos. É um macete. Você já vai assim, ó, entendeu? Vou deixar, inclusive, para vocês, se vocês assim desejarem, eu vou deixar um link com esse vídeo lá no YouTube. Eu vou deixar de uma música, cara, que ajuda a decorar essa parte de conceito todinha. Depois que você entende essa explicação minha, você pegar a música e você fala, ih, nunca mais esquece esse negócio.
Porque pra você ter ideia, eu aprendi mais pela música do que estudando na faculdade. Nesse negócio do conceito. Entendeu? Então, é porque a música é muito facinha. Tá bom? Dúvida até aí? Hello? Até agora não. Então vou seguir. Qualquer coisa, manda no Aldo, que eu não estou enxergando vocês aí no chat, não. Então vamos lá. O campo elétrico de uma carga pontiforme fixa também, a gente pode avaliar de outra forma. A gente viu que uma delas, quer dizer, o jeito da gente fazer uma expressão que determinasse para mim o vetor de campo elétrico era qual? Era usar a força que estava sendo aplicada sobre uma carga naquele ponto do campo. Esse é um jeito. Mas eu posso ter um jeito que eu dependa apenas da carga pontiforme. Ok? Então, quando eu dependo apenas da carga pontiforme, eu tenho que lembrar que eu estou usando o mesmo conceito anterior. Essa fórmula aqui é do conceito anterior. Campo elétrico igual a força sobre carga. Mas força elétrica a gente já sabe. Quem é a força elétrica exatamente? É K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Então, quando você substitui força pelo que ela é, né, a força elétrica pelo que ela é, eu consigo fazer o quê? Cortar Qzinho com Qzinho. Se eu corto Qzinho com Qzinho, sobrou K, Qzão, D quadrado. Então, K, Qzão, D quadrado. Qzão é quem? Qzão é a carga a carga fonte, a carga geradora, né? Então, olha que interessante. Eu uso a carga de prova para testar o campo. Mas eu sei que o campo elétrico não depende da carga de prova. Entenderam o conceito? Ó, eu uso a carga de prova para testar o campo. Mas o campo elétrico não depende da carga de prova. Esse é o conceito. Por quê? Depende de quem exatamente? Depende da carga fonte para determinar o campo e depende da distância em que ela se encontra, quer dizer, esse ponto se encontra da carga fonte. Basicamente isso. Então, mesmo que eu não tenha essa carga aqui, eu posso pegar e falar, ó, nesse ponto, se eu souber a distância e se eu sei o valor da carga fonte, eu sei determinar o campo elétrico naquele ponto. Mesmo que não tenha uma carga ali. Todos entenderam o conceito? Entendi. Então, nós temos duas expressões de campo elétrico. Um que determina a partir da força elétrica e outro que determina a partir da carga fonte. Tá bom? Isso tem que ficar bem claro. E aí eu quero que vocês observem um detalhe nessa fórmula. É muito parecida com a fórmula da força elétrica. Dá uma olhada. É muito parecido. O que está faltando nela para ser força elétrica? O quê? Da prova, né? A carga de prova. Só ele. Tá? É muito parecido. Dando sequência aí. E aí, olha só. Se ele é em razões quadráticas, assim como a força tinha razões quadráticas, o comportamento e tudo mais, o campo também. Então ele gera um tipo de gráfico de análise de hipérbole cúbica. O que é uma hipérbole cúbica? Lembra quando você tem como é que é o nome? Uma parábola? Se você tem uma parábola, ou um gráfico de parábola, é como se você fizesse um corte num pedaço dessa parábola e falar assim, ela não vai voltar a subir, ela fica aqui nesse ponto, seguindo aqui, tendendo a sempre ser menor, e aqui sempre também. Beleza? Tranquilo? E aí, o que a gente tem que deixar isso aí claro? O comportamento de força em aspectos quantitativos é muito semelhante ao de campo. Exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uma distância D para analisar o campo, aí eu teria um campo E. Mas e se eu reduzir essa distância para metade dessa distância? Então, o quadrado de D sobre 2 viraria D quadrado sobre 4. Eu reduziria 4, aumentaria o campo em 4. Tá vendo? É a mesma ideia daquela ideia de proporção de forças. Então ela tem esse mesmo comportamento. Tá legal? Então, primeiro, a existência de um campo elétrico não depende de existir ali uma carga de prova. Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, a gente, além da unidade de medida de Newton por Coulomb, a gente também pode ter no sistema internacional a presença de campo elétrico com unidade de volts por metro. Isso aqui é mais interessante, essa utilização dessa unidade em situações de eletrodinâmica, que aparece mais a ideia de volt, voltagem e tudo mais. E a intensidade, direção e sentido depende do ponto do campo que está sendo analisado, da carga do corpo que também produz esse campo, ou a carga que gera esse campo, e do meio que envolve ele, e nesse meio que envolve ele pode ser o vácuo, pode ser um líquido, enfim,
tá legal? Pode ser o ar. Seguindo, o campo elétrico. Eu posso ter campo elétrico interagindo com outro campo elétrico. Exemplo disso, eu tenho aqui uma carga positiva e ela está próximo o suficiente para que seus campos interajam com uma carga negativa, por exemplo. E aí a gente sabe que carga positiva, as linhas são de afastamento, quer dizer, os campos são de afastamento, e na negativa os campos são de aproximação. O que acontece é que a linha que afasta da positiva acaba sendo interagindo com a carga negativa. Por quê? Porque ele está recebendo, né? Então, de onde um afasta, o outro aproxima. Então, tá puxando para ela, vamos dizer assim, né? É meio feio falar assim, mas vamos usar desse jeito para ficar mais simples, tá? E aí, eu posso ter tanto de cargas de sinais diferentes, que tem aquele tipo de alusão, ou cargas de sinais iguais. Na carga de sinal diferente, a gente tem que observar essa região aqui do meio. Observa primeiro essa região. Não tem nenhum momento que fica sem ter linhas de campo. Logo, se eu quiser colocar uma carga para ficar aí no meio e entrar em equilíbrio, é impossível. Não importa o sinal que eu coloque. Se eu colocar uma carga aqui positiva, ela vai tender a ir para o lado negativo. Se eu colocar uma carga aqui negativa, ela vai tender a ir para o lado positivo. Certo? Então ela nunca vai entrar em equilíbrio entre essas duas. Mas aqui já é diferente. Aqui eu tenho um campo gerado positivo e outro positivo. Esse desenho também pode ser com cargas de sinais negativos, só vai mudar o sentido da seta. Tá legal? Mas aqui, olha, eu tenho as linhas de campo ou os campos elétricos saindo, tá ok? E aí, se você observar, ó, se eu colocar aqui no meio, onde não tem campo elétrico, uma carga de valor positivo, por exemplo, vai ser repelido por ambas as cargas, então ela não sai para nenhum lugar. Já se eu colocar de sinal negativo, vai ser atraído por ambas as cargas, então ela também não sai para nenhum lugar, ela fica quietinha em repouso parado ali, sacou? Então o equilíbrio entre duas cargas só é possível se as cargas extremas forem de mesmo sinal, positiva, positiva ou negativa e negativa. Isso é o primeiro conceito que a gente tem que ficar claro e que a gente conversou no último nosso encontro aí, nos encontros passados aí, tá legal? Foi um dia que a gente teve, acho que 3 pessoas aqui comigo, enfim. E aí, essa setinha pretinha aqui, ó, o que é essa setinha preta? Ela está denotando que a força elétrica vai ser sempre tangencial a essas linhas de força. Então, o que é tangencial? Um ponto, uma reta que toca apenas um ponto na curva. Então, nesse ponto aqui, ela toca aqui, aí nesse ponto ela toca aqui e tudo mais. Beleza? Então, ela sempre vai ter essas direções tangenciais. Tá? Aqui, a gente tem uma outra visão de como pode interagir uma situação de campos elétricos. E na verdade foi onde se criou o conceito de campos elétricos. A gente consegue fazer isso de 2 maneiras. A gente consegue, quer dizer, até de mais maneiras hoje, mas na época eles criaram um gerador, no caso o Van der Graaf criou um gerador, chamado até com o nome dele, gerador Van der Graaf, e foi possível que capturasse cargas elétricas positivas e negativas para serem direcionadas para um eletrodo. Esse eletrodo ele era colocado dentro de um aquário. Esse aquário tinha paredes isolantes. E aí colocava aqui, quando eu fiz esse experimento, eu colocava óleo de rícino, tá? Mas dá para fazer com outros tipos de óleo. Mas eu colocava óleo de rícino e colocava aqui lamilha de ferro, ou então também colocava pó de fubá, né? Fubazinho ali e tal, para poder demonstrar esse campo. E aí é o que eu vou demonstrar agora para vocês daqui a pouquinho. Então esse era um dos jeitos. Um outro jeito também, eu já fiz também, que eu já trabalhei numa escola que tinha um gerador de Winchert, que é esse cara aqui, ó. Ele fez uma máquina eletrostática de Winchert, que também dava para poder fazer esse experimento. O do gerador Van der Graaf é daquele que a galera coloca a mão assim na cúpula e o cabelo arrepia. O do Winchert ele não consegue criar diferente potencial suficiente para isso, mas ele dá um choquinho maneiro. Assim, maneiro pode dizer, né? Dói. Mas é legal para fazer os experimentos. E aí, esse cara aqui, essa ideia aqui, ela cria o quê? Ela cria nesses eletrodos, é como se isso aqui fosse uma vista de cima, ó, tá? Ela cria nos eletrodos um polo positivo, um polo negativo, que vai gerar aquele desenho de campo que a gente está falando, ó. Quer dizer, o fubá, ou enfim, o que você colocar ali para reagir, ele vai se direcionar pelas linhas de campo. Tá legal? E foi assim que a gente evidenciou um campo elétrico que é invisível, como? Utilizando carga de prova. Tá?
ou cargas não mensuráveis. Eu vou passar aqui rapidamente um videozinho para vocês e vou narrando o que está acontecendo para vocês entenderem. Tá? Então, esse cara aí é um gerador Van der Graaf. A cúpula dele aqui fica carregado com cargas elétricas. Ele consegue, por atrito, separar cargas elétricas, de maneira que sua base fique com uma carga específica. Aí depende do material que foi feito, pode ser positivo ou negativo. Mas se embaixo ficar positivo, em cima fica negativo. Quer dizer, ele separa as cargas elétricas. E aí, se liga então a cúpula através de um fio nesse eletrodo. Aí, então, neste caso, vamos considerar que seja positivo ali. Então, ele vai ficar positivo. E aí, aqui, ele conecta na parte baixa e fica negativo. Então, você tem eletrodos de sinais diferentes. Sinais positivos de um lado e negativo do outro. Ok? Nessa travessa, você coloca óleo. Eu coloco óleo de rícino, mas ele está usando óleo de cozinha mesmo. Tá? Eu acho melhor o efeito com óleo de rícino. E ele está colocando farelo de pão. Eu uso ou fubá ou milha de ferro, mas também funciona. E aí, quando liga, ainda não está ligado, mas quando liga, você vê, ó lá, quando liga, ó a reação como é que começa. Ele começa a desenhar linhas de campo em volta, tá vendo? Aquele farelo de pão começa a desenhar em cima da linha de campo, fazendo aquele desenho das linhas se conectando uma com a outra. Por quê? Porque sai da positiva e se liga à negativa. Beleza? Isso é importante de entender. E aí agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente vai colocar agora todas as duas com o mesmo sinal. Quer dizer, a gente vai conectar ambos os eletrodos na cúpula. E aí ambas vão ficar positivas, ok? Para isso acontecer, a gente tem que espalhar um pouquinho aqui o centro aqui para poder desfazer as linhas, para a gente poder observar se vai acontecer o desenho de quando são duas cargas iguais. E aí, coloca ligado no eletrodo, na cúpula, e quando liga, repare, olha, a linha agora é de afastamento, ó, de um lado e afastamento do outro, ó, tá vendo? Aqui no centro não produz nenhuma linha, olha que interessante. Então essas linhas e esses desenhos de linhas não são algo que a gente fica viajando na batata, não, é algo que pode ser experimentado e visto, né? Pode ser evidenciado, tá? Em aspectos físicos. Então repare, esse centro, ó, não tem nenhuma linha formando, mas ao redor e de afastamento você tem as linhas sendo formadas. Tá legal? Show? Eu catei esse videozinho aqui para dar um exemplo, já que eu não tenho gerador Van der Graaf e coisa do tipo. Ficou alguma dúvida até aí? Querem perguntar algo? Tem alguma coisa para perguntar? Deu para ver o vídeo direitinho? Deu pra ver, muito incrível, cara. Deu vontade de fazer essa experiência aqui. Você não sabe o tanto que é doido. É legal demais, bicho. Porque o difícil é você ter o gerador. Quando você tem gerador, fazer isso você vê que é fácil. Você joga um óleo, bota um pedaço de farelo de pão e vai, entendeu? Muito show, muito show. Você tem dois tipos de geradores. Você tem o Van der Graaf, que quando eu trabalhei no IFES, a gente construiu um do zero. Dá um trampo dos infernos, mas é massa. Só que é um trabalho assim por um trimestre inteiro e a turma inteira se envolver pra dar certo, entendeu? Senão dá não. E tem um outro que chama máquina de Winchurch, que é uma máquina também eletrostática. Essa aí eu nunca construí, mas teve uma escola que eu trabalhei que tinha uma verbazinha lá, pequena, mas tinha, que eu solicitei para comprar e eles compraram. Aí eu fiz experimentos com os meninos e mostrei para eles. Inclusive, mostrei nuvem eletrostática, uma série de outros experimentos. Quando a gente tem a maquinária, a gente faz um negócio. Quando não tem, entendeu? É aquele negócio, quem não tem cão, casca um gato. Eu não tenho cão, aí eu botei um vídeo pra vocês pelo menos ter o gato. Mas, cara, é muito doido. Assim, eu pessoalmente, se eu tivesse um laboratório de física para as coisas, eu ia ser muito mais feliz, porque eu adoro, velho. Adoro. Se você tem um espaço adequado e você tem maquinário adequado, bicho, você se diverte, você faz uma série de coisas, você propõe soluções e deixa a galera investigando, tentando solucionar o problema. É uns negócios que dá pra fazer muita coisa, sabe? Eu gosto, pelo menos. Entendeu? Inclusive, dá pra calcular o potencial elétrico, é muito doido. Enfim. Pena que a gente não tem, né? E essa é a parte triste. Enfim. Quer tirar alguma dúvida? Quer fazer um comentário sobre o vídeo? Não, tá tranquilo, foi bem explicativo. Deu pra acompanhar a ideia que a gente tava conversando? Deu, pra mim deu. Show. Massa. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é aquilo que eu falo, abre o áudio aí, manda pra nós. E como eu não tô, né,
conseguindo ver os comentários, eu só consigo estar ouvindo qual do fonezinho que eu tô aqui. Tá bom? Então eu vou dar sequência. Quais são essas características das linhas, então, de força que surgem nessas linhas de contorno aqui, nessas linhas que a gente está falando aqui, ó. Tá legal? São linhas de força de campo de uma linha, que a gente já conversou, né, tangente em cada ponto. Então o vetor de campo elétrico resultante é associado a cada ponto desse considerado. Tá legal? Quanto maior a distância até a carga, quer dizer, mais afastadas entre si, estão as linhas. Então, em outras palavras, a concentração de linha é maior próximo da carga e mais afastada a concentração de linhas é menor. Quer dizer, elas se afastam mais, elas estão distantes, maior distância uma da outra. E lá naquele experimentozinho do vídeo dá para perceber isso. As linhas próximas são um monte, mas você vai afastando, não tem tanta linha mais, né? Assim, ela dá uma afastada uma da outra e tudo mais, né? Isso, o que acontece? Que se eu tenho uma concentração maior de linhas de campo, eu tenho, na verdade, um valor de campo elétrico maior, uma intensidade de campo elétrico maior. Mas se eu tiver menos linhas de campo, eu tenho um valor de campo elétrico menor. Então eu posso dizer que quanto mais próximo da carga, maior o campo elétrico. Quanto mais distante da carga, menor o campo elétrico. Isso em razões de distância do inverso quadrado, né? Da distância. É aquela ideia bem parecida com a da força. Por convenção, as linhas de campo são orientadas no sentido do vetor de campo. E aí a gente está falando disso aqui, né? Ó, a linha de campo está aqui, então o vetor está orientado na tangente dessa linha, ok? Por convenção. As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados. Isso aqui vale ressaltar, é uma ideia importante, porque o que é perpendicular? Forma ângulo de 90 graus. Então, se você não lembrava disso, escreve aí, perpendicular, forma ângulo de 90 graus. E aí a gente lê esse texto de uma maneira um pouquinho diferente. Está dizendo que as linhas de força são sempre ângulo de 90 graus formadas com a superfície dos corpos carregados. Tá? Isso é uma informação importante para a determinação em exercícios de certas coisas. E por último, concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico, que é aquilo que a gente já tinha comentado lá em cima sem querer. Eu antecipei. Vamos lá então. E aí o que vale a pena dizer? Isso aqui vai influenciar na nossa interpretação de trabalho e de corrente elétrica mais na frente. Tá? A trajetória de uma partícula nesse campo elétrico. Imagina uma partícula positiva, ok? Essa partícula positiva, se você soltar ela naquele pontozinho do campo elétrico, ela vai tender a se movimentar pela linha de campo até a carga negativa. Quer dizer, ela vai ser atraída positivamente para a carga negativa. E quando ela faz isso, ela está fazendo espontaneamente dentro do campo. Se ela está fazendo espontaneamente, ela está fazendo sem gasto de energia externa. Ela está gastando energia potencial do campo elétrico. Se ela está gastando energia potencial do campo elétrico, eu estou dizendo que ela não realiza trabalho externo, mas realiza trabalho pelo campo elétrico. Trabalho é uma concepção que vem lá do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Concepção de trabalho é o quê? É quando você tem uma força aplicada de maneira que cause um deslocamento em uma partícula. Nesse caso, a gente tem a partícula aqui e a força a força elétrica do campo elétrico. Tá legal? Então, aí, quando você tem de maneira espontânea, você só tem trabalho realizado pelo campo elétrico. Beleza? Aqui, se eu olhar a carga negativa ela tem a tendência a ir contrária à linha do campo elétrico. Repare. E aí, ela se movimenta espontaneamente contra o campo. Novamente, só vai ter o quê? Trabalho realizado pelo campo elétrico. Só vai ter energia potencial gasta do campo elétrico. Professor, isso quer dizer que a carga elétrica negativa só vai para o lado do positivo e o positivo só para o lado do negativo? Espontaneamente, sim. Mas nada impede um cara virar e falar assim, não, eu vou pegar e vou arredar essa carguinha daqui para aproximar ela mais ainda para a negativa. Eu consigo fazer isso? Claro que consegue. Mas aí você vai estar realizando trabalho contrário ao campo, logo você vai ter que colocar energia no sistema. No caso, é uma energia externa que está sendo associada a esse sistema. A sua mão aplicando uma força para colocar essa carga num local contrário à espontaneidade dela. Ao movimento espontâneo que ela teria. Tá legal? Então aqui, ó, ele gera, no caso, né, nessa situação, ela geraria, você teria que fornecer energia nesse sistema para gerar trabalho, colocando ela contrária à espontaneidade do campo. Tá? Isso é importante em questões de campo elétrico e entendimento dessa trajetória da partícula, para na hora de você olhar a corrente elétrica e falar, ela acontece por causa disso, isso não vai dar nadinha, entendeu?
enfim. E aí, os campos elétricos, aliás, o campo elétrico resultante, fruto de várias cargas, fontes que podem gerar campos elétricos, tá legal? Vamos entender o seguinte, que cada carga dessa Q1, Q2 e Q3 podem gerar num ponto no espaço campos elétricos independentes. Então a carga Q3, por exemplo, ele consegue gerar um vetor, no caso aqui é positiva a carga, então é de afastamento, ó, ela lá no ponto, ela gera um vetor de afastamento aqui, ó, beleza? Já a carga Q1 é positiva também, gera de afastamento, então quando chega naquele ponto, ó, ela afasta da carga que gera ela. Aqui eu tenho Q2, que é negativo. Negativo é um campo de aproximação, então lá no ponto ela vai tender a criar um vetor de campo elétrico que vai aproximar para a carga Q2, ok? Como eu estou falando que campos elétricos são vetoriais, então eu faço um processo para determinar a resultante vetorial entre elas. Vetores não é soma ou subtração de valores simplesmente, mas é uma análise em que leva em consideração módulo, direção e sentido. Então quem tem dúvidas sobre isso pode dar uma olhada na aula de força elétrica que a gente falou e também de vetores do primeiro ano, que eu preparei para o primeiro ano e ajuda vocês a entenderem melhor como se trabalha com vetores, que é diferente, não é uma matemática convencional, é uma matemática aplicada em geometria, né? Então vamos lá. Aí aqui a gente vai falar do campo elétrico uniforme. Como eu vou dar uma leve mudadinha aqui de tema, assim, né? Nem mudar de tema, mas avançar um pouquinho o tema, eu quero abrir para perguntas. Vocês têm alguma pergunta que queiram que eu responda? Pode seguir. Por mim pode seguir. Tá tranquilo, cara. Tá dando para entender legal? Tá Tá sim. então beleza. Então vou tocar o barco. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando aí. O que é o campo elétrico uniforme, gente? Campo elétrico uniforme, eu tenho que pensar, primeiro, o primeiro exemplo de campo elétrico uniforme, que a gente vai ter muito comum, vai ser dentro de capacitores. Capacitores são duas placas, né, assim, capacitores primitivos, né, mais simples. São duas placas que estão muito próximas uma da outra, de maneira que a distância é tão próxima uma da outra, que não há diferença de campo elétrico entre elas mesmo. Assim, qualquer ponto entre elas vai ter a mesma quantidade de campo elétrico, tão pouca diferença tem. E esse é o primeiro ponto. Uniforme significa o quê? Mesmo valor, né? Constante. Então o campo elétrico vai ser constante, vai ser sempre o mesmo valor. Então como é que eu vou considerar um campo elétrico uniforme? Ele vai ter que corresponder a algumas coisas. Por exemplo, ele ser o mesmo valor em qualquer lugar que você olhar esse campo. 2, se eles têm equipassados, quer dizer, mesma distância as linhas de campo. Beleza? E aí a gente vai observar isso então. Ó, o campo elétrico uniforme é uma região do espaço onde o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos da região. Mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade. E nele, as linhas de força são retas, paralelas, igualmente orientadas e espaçadas. Quer dizer, as distâncias entre elas são iguais. Tá legal? Aqui é um exemplo de uma espécie de um capacitorzinho. Ó. Repara, você tem uma placa positiva de um lado, negativa do outro, gerando um campo elétrico que sai do positivo e vai para o negativo. Repare que todas as linhas de campo estão em mesmo espaçamento. Tem o mesmo espaçamento entre elas. Tem a mesma intensidade entre elas. Legal? E aí, então, a gente pode demonstrar que o campo entre duas placas planas paralelas e de espessura desprezíveis é uniforme. Então, muito próximas, de espessuras bem pequenas, desprezíveis, né, em termos de tamanho, elas, se estiverem carregadas eletricamente, elas geram um campo elétrico uniforme. Isso é comum em capacitores. Capacitores tem praticamente em todos os objetos eletrônicos, desde o celular que vocês estão me assistindo aí, o computador que vocês estão me assistindo, até outros objetos eletrônicos dentro da sua casa. Tá? É um componente de circuito muito comum que usa esse fenômeno. E aí a gente vai falar da trajetória de partículas passando por entre essas placas. Tá legal? De um lado eu tenho uma partícula negativa, poderia ser um elétron, por exemplo. Aqui no meio, uma partícula neutra, poderia ser um nêutron. E aqui uma partícula positiva, que poderia ser um próton. Tá legal? Se eu disparar um elétron para entrar nesse campo elétrico, na hora que ele entrar nesse campo elétrico uniforme, ele vai ter a tendência a ir para o lado
positivo da trajetória e acaba se colidindo na placa ou desviando, pelo menos, a sua trajetória, beleza? Já a carga positiva, ela vai tender a se desviar do caminho, criando uma espécie de uma parábola também, mas para o lado negativo da placa. E a neutra, ela não sofre influência e consegue transpassar diretamente pela placa, beleza? Inclusive, existe um experimento que foi para determinar partículas alfa, beta e gama e as suas cargas elétricas. E eles utilizaram esse princípio aqui que a gente está utilizando de trajetória de partículas, tá? Para saber se a partícula alfa é positiva, ou beta é positiva, ou negativa ou neutra. Enfim, é legal. Mas não é da matéria não, então vou pular. Mas foi assim que eles determinaram. Aqui a gente tem a formação dos raios. E aí os raios, a gente está falando de raios, relâmpagos e trovões. Raio é a parte elétrica, né? A parte onde tem descarga elétrica. Relâmpago é a parte do brilho. E o trovão é o que a gente ouve, a parte do barulho gerado. Tá legal? E aí, a ideia, a gente tem então que o quê? Que, aliás, antes de começar aí, né? Vocês sabem como pode criar-se um raio? Como é que é possível criar um raio? Como é que isso é possível? Vocês sabem dizer? Eu ouço muito dizer que o raio, tipo, a energia se move. A questão do raio, a energia se move pelas partículas de água do ar. Mas tipo assim, é o limite do meu conhecimento sobre esse assunto. Morre aí mesmo, né? Mas vamos imaginar o seguinte: com tudo que nós já conversamos até o momento, beleza? Tudo que nós já conversamos até o momento. Se a gente pensar o seguinte, como é que seria possível, com tudo que nós conhecemos até o momento, sim, de física que a gente está conversando, como é que seria possível uma nuvem ficar carregada eletricamente? Trovões, raio. Não sei. Não, mas trovão, vamos lá, peraí, trovão e raio. Raio é a descarga elétrica, trovão é o barulho. E foi quem? Foi o Lucas que falou. Fala, Lucas. Também. Não, por fricção com ar ou alguma coisa assim. Bateu na trave. Fricção não, atrito. Uai, os processos de eletrização são atrito, contato e indução, não é isso? O processo que gera uma nuvem carregada eletricamente é o atrito. Mas como ocorre esse atrito? Pegou. Oi? Oi? Como é que ocorre esse atrito? Alguém vai lá e dá uma rabiscadinha assim com um lencinho na nuvem? Não são as partículas de água do ar, não, que fazem esse trabalho? Vai, continua. Elabora. Tá caminhando, elabora. Não, mas é porque, tipo assim, teoricamente é que a eletricidade... Hipoteticamente, primeiro, hein? Hipoteticamente, é que a eletricidade, para poder se mover, tipo, além da carga tem que ser muito alta, tem que ter um ótimo condutor no ar para poder ela se mover, ela se deslocar. Então, eu acredito que o raio, ele se move o atrito nas gotículas de água que tem no ar. Tanto a água, tá? A água, quanto o ar são isolantes, você sabe, né? Não sabia disso até agora. Tem um sal, né? A água destilada. Sim, é porque não tem sais minerais. A água que você tá evaporando, ela é só água, os sais minerais ficam. Professor. É água H2O. Mas ela não tem contato com nada na atmosfera? É doido. Na verdade, sim, é o atrito que o ar tem com as gotículas de água que vão fazer ela ficar carregada, entendeu? Só que esse atrito vai retirar partícula, tipo assim, né? No caso, vai retirar elétron de um e vai deixar outro carregado positivo, certo? Então, quem perdeu elétrons ficou positivo. Quem ganhou os elétrons ficou negativo. Esse é o primeiro processo. Mas aí o que acontece? Como é que ela vai fazer com que o ar, que é isolante, ou a água destilada, que é a água evaporada em si, que é isolante, se torne condutora? Só se ela gerar um campo elétrico gigantesco.
E as Para isso, nuvens... ela tem que acumular muita carga elétrica. Entendeu? Professor, mas aí no, tipo, o campo não tem aqueles campos de eletricidade que são, tipo assim, como posso explicar? Que tem as correntes de ar pelo mundo e junto com elas tem aqueles campos de eletricidade. Não seria o suficiente para gerar essa energia que você está falando? Não. Não? Você tá falando de magnético e não de elétrico. Ah, polo magnético. Tá bom? Ô, Jander, Ó, Patrick, eu vi a sua mensagem aqui, apareceu Show. pra mim, tá? Eu vou E lá. na verdade tá dando horário também. Mas vamos fazer o seguinte, a gente para por aqui, pode ser? É porque agora já entrou no ramo das curiosidades. Eu já expliquei o conteúdo, eu ia falar das curiosidades, porque tem a curiosidade da matéria, né? Mas Tá aí eu certo. faço o seguinte, vocês me mandam no WhatsApp depois do nosso grupo lá, manda no WhatsApp a mensagem pedindo o slide que eu mando essas curiosidades pra vocês lá. Ô, professor, Pode falar, galera. não tem aquele... É uma coisa que eu ouvi dizer, eu também estava pesquisando isso, não sei se eu já comentei com o Lucas, é a questão do raio. Ele não, tipo assim, a nossa concepção básica é que o raio cai. Mas Não, tem ele não muita cai, gente. a maior parte dele sobe. Exatamente, tem muita gente que fala. Tem muita gente que acredita que o raio cai, só que o A maior parte raio, sobe. a maior parte sobe. Mas é por Tá nas causa. curiosidades desse slide. Mas é por causa disso que a gente estudou, questão do. Sim, porque o que acontece é o seguinte, pra você entender. Na subida, o atrito vai fazer com que as gotículas percam elétrons. Então, as gotículas vão formar nuvem, elas perderam elétrons, elas ficam positivas. Induz o solo a ficar negativo. Quem movimenta, prótons ou elétrons? Elétrons. Elétrons. Então ele vai fazer o quê? Subir. Entendeu? Eu já diria Tem aquelas bolas simplicidade. de plasma. Como que Fala de funciona? Aquelas bolas de plasma que você encosta o dedo São- e vem um raiozinho na sua direção. Aham. E dá até um choquinho, bem de leve, mas dá. Uhum. Aquilo ali, cara, é um gás ionizado, né? Na verdade, são mini relâmpagos. Porque quando você tem. O relâmpago não, não, mini relâmpagos, isso mesmo. Porque você tem o raio. Raio é a descarga elétrica. E aí ela passa pelo ar e brilha pra caramba, certo? Brilha por quê? Porque esquenta muito o ar. Ao ponto de ionizar o gás em volta e fazer brilhar. Aquela bolinha de gás neon, né? Eu acho que é. O gás neon é um gás ionizado. Então qualquer corrente elétrica que passar por ele vai fazer brilhar o gás. Ele tem a facilidade. Ele já é condutor, porque ele está ionizado. Naturalmente ele é ionizado, então ele já é condutor. Entendeu a lógica? E aí, com pouca corrente elétrica, ele consegue criar esse raiozinho e ao mesmo tempo brilhar. O ar que está ali dentro, no caso o neon que está ali dentro, que é o gás. Sacou? Eu já ouvi comentar também que a ponta de um raio, onde cai, é mais quente que a temperatura da superfície do Sol. É sério isso? Então, vamos por partes. Onde ele cai, a gente viu que a maior parte não cai, né? Sobe. A chance a chance de você morrer por um raio, não que eu estou desejando isso, né? Não tem isso não. Mas a chance de você morrer por um raio na sua vida é de um raio, principalmente que está subindo e não que está descendo. Raríssimos são os raios que descem. Não são comuns, entendeu? Você me falando isso, eu lembrei daquele cara que foi atingido 7 vezes por um velho. Então, o cara tem sorte. Não, ele sobreviveu a 7 raios e morreu de outra coisa. Morreu por suicídio, cara. Cara. Rapaz, eu acho que isso é mito urbano. Mas eu não vou entrar no mérito, não. Mas eu acho que isso é mito urbano, sabe? Ah, mano, não sei, cara. Sabe aquelas histórias urbanas? Sabe o que eu tô falando, sabe? É lenda urbana, sei. Mas enfim, respondendo a pergunta do raio, qual foi mesmo? Me perdi aqui. A temperatura do... A temperatura. Então, a temperatura é extremamente alta. Extremamente alta. A superfície do Sol, se eu não estiver a superfície, tá? Não o núcleo. A superfície do Sol, se eu não estiver enganado, cara, eu posso estar enganado. Porque eu não lembro esses números de cor, não, gente. Eu não sou decoreba, não. É tipo data de história, entendeu? Ninguém decora o que aconteceu. Você chuta um aproximado. Eu vou chutar um número aproximado, mas pode estar errado? Pode estar errado, tá? Salvo engano, são 5.000 graus Celsius. Temperatura superficial do Sol. Caraca. Tá? Que é pra caramba, né, velho? Não, obviamente. Você não vai fritar um ovo. Então, só que a temperatura próxima
de onde o raio está descarregando, por assim dizer, certo? Descarregar seria a melhor palavra. A temperatura é entre 10 mil e 30 mil, se eu não estou enganado. É muito maior. Derrete qualquer coisa. Ué, mas você falou aí sobre temperatura, isso me deixou um pouco intrigado em relação ao para-raio. Pode ser que o raio não atinge direto o para-raio, porque o para-raio meio que usa uma força oposta para poder parar o raio no ar, a parte que cai. Não, ele não para, não. Ele absorve a energia? Ele atrai. Ele absorve e dissipa. Cara, eu já vi um raio Não, cair ele não na absorve. minha frente, Ele também não absorve. Não, ele não absorve. Não absorve? Ele atrai o raio pra conduzir pro solo. Ele só conduz. Cara, mas você já viu um para-raio depois que tomou um raio, cara? Ele Já. fica... Eu já vi, inclusive, bem solado. Na minha Já vi frente eu um já vi acontecer. Cara, mas o material que teria que usar pro para-raio é específico? Aham. Tipo, é muito específico? Deve Você ser um tem- isolante muito grande ali. Então, Você tem, tudo bom? Você tem três situações no para-raio. Vou tentar explicar para você entender, tá? O primeiro é a parte de altura que ele tá, ok? Primeiro ponto que você tem que examinar. Porque o caminho de qualquer corrente elétrica é o caminho mais fácil. Combinado? Então, por que prédios altos, tipo acima de 30 metros, não depende, isso aí cada município tem uma legislação, mas Colatina era 30 metros que eu lembrava. A partir de 30 metros, um prédio a partir de 30 metros era obrigatório ter para-raio. Não tinha discussão. Ok. E aí esse para-raio, ele faz o quê? É porque você está mais próximo da nuvem que estiver passando próximo ali. Então você vai fazer uma descarga nela. E aí o que acontece? Há duas coisas. Primeiro, proximidade, né? Lembrando o campo elétrico, quanto menor a distância, maior a intensidade, beleza? Segundo, ponta. Para-raio tem ponta. Observe bem isso. Para-raio não é uma chapa. Para-raio é uma ponta. Quer dizer, uma não, às vezes é 3. Mas são pontas, certo? E essas pontas é por causa de um processo eletrostático chamado poder das pontas. Entendeu a lógica? O pioneiro nesse assunto de para-raio foi o Franklin, né? Com aqueles experimentos. Na verdade, sim, ele é o cara que entendeu que era uma corrente elétrica aquilo, né? Que fez compreender que aquilo era uma corrente elétrica. Mas a ideia do poder das pontas mesmo veio com o Michael Faraday. Ah, sim. Tá legal? Michael Faraday, inclusive, ele depois criou a ideia do conceito de gaiola de Faraday, que é uma proteção eletrostática e tal. Ah, Tanto que, sim. quando você tá numa tempestade de raios, tá nas curiosidades desse slide que eu tô passando pra vocês. Quando você tá numa tempestade de raios, você não vai sair do carro não, mano. Você fica dentro. Você tem Você tá no interior do condutor eletrostático. Se você tá no interior de um condutor, você tá isolado eletricamente. Por incrível que pareça. No interior de um condutor, você tá isolado. A gaiola de Faraday. Só pra falar o terceiro ponto, pra gente fechar o para-raio, só pra não ficar vago. A maior parte, atualmente, dos para-raios, eles levam um isótopo semi-radioativo na ponta. O isótopo semi-radioativo, ele faz uma coisa que é diminuir a resistividade elétrica do meio, em volta dele. Então, diminuindo a resistência elétrica, cria um caminho de condução. Então, 3 coisas facilitam o raio a procurar aquele caminho e não outro. Entendeu? Entendi. E aí, esse para-raio tem sempre um fio ligado nele que leva lá na Terra. Lá na Terra faz solo, lá embaixo. Entendeu? E é por conta disso. Porque ele faz a condução da descarga elétrica. Ele não é um absorvidor. Quem dera se a gente conseguisse absorver o raio e aproveitar essa energia para outras coisas de maneira ponderada, né? Assim, soltando aos poucos. Seria verdade. Bom, né? Mas enfim, faz a pergunta aí, brother. Você tava falando.